Bora lá, nação! Grande vitória do Flamengo em cima do Grêmio por 2-1. Vamos analisar nesse momento a imprensa falando sobre essa partida, mas faz o seguinte, chega dando aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 3 mil likes, porque hoje nós estamos felizes, o nosso Mengão venceu, estamos aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo de hoje, Créditos ESPN Brasil. Diminuiu 2-1 placar final. Eu estou ao lado do Gustavo Zupac e também do Fernando Praz para a gente falar dessa partida, mas a gente também vai mostrar para vocês como foi Cruzeiro e Cuiabá, tá, Fãs de Esportes? Daqui a pouquinho a gente mostra os gols de Cruzeiro e Cuiabá e aí a gente já segue o nosso Sport Center. Daqui a pouquinho a gente vai também para Criciúma para falar do jogo do Internacional contra o São Paulo. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Praz. Boa noite, Fã de Esportes. Uma vitória muito boa do Flamengo, não só porque reconduz o time à liderança, né, depois da vitória do Botafogo sobre o Fluminense, mas porque o jogo foi interessante também, né? Vamos para os gols do... Acho que falando de jogo do Inter e São Paulo, Flamengo e Grêmio, dois resultados esperados, né? Nada que fuja da normalidade. O Flamengo, mesmo com os desfalques, tem uma quantidade e uma qualidade maior que o Grêmio. O Grêmio vai sofrer com esse retorno, é normal. Continua nas outras competições, tem que fazer jogo atrasado da Copa do Brasil ainda. Vai ser uma Copa América complicada para todos, né? Óbvio que alguns times, como o Flamengo, por mais que tenham desfalques para seleções, eles têm um grupo mais qualificado. Saiu o Everton, entrou o Bruno Henrique, né? Então, aí dá para ver ter uma noção do grupo do Flamengo. O Inter e São Paulo, jogo muito equilibrado. O São Paulo consegue um empate, que a gente está comentando, não é ruim para ele. Não é ruim para o Inter também, pelas circunstâncias. Mas eu tô com receio, para não dizer medo, desse período de Copa América aí, que a gente vai ter muitos problemas, principalmente de lesão, e times com muitos desfalques, e aí o nível cai, a qualidade do campeonato cai, e isso é uma pena. Vamos começar falando de Flamengo e Grêmio, Zupa. Eu queria que você fizesse uma análise de todas as trocas que o Tite foi obrigado a fazer. Então, o Léo Pereira na lateral, o que é que você achou? Inclusive, eu acho que ele sentiu muito, principalmente no começo da partida. Sofreu ali. Mas o Grêmio acabou errando nas finalizações, mas assustou. Inclusive, os torcedores sentiram. Começou melhor ali. O jogo. E o Tite, inclusive, até discutiu logo no comecinho com um torcedor que estava ali, já cornetando ele no começo. Ele falou, calma, cara, é o começo do jogo. Mas foi o começo, o momento em que o Flamengo sofreu mais. E o Léo Ortiz de volante, né? Junto com o Igor Jesus, né? O que impactou muito na saída de bola do Flamengo. Então foi um jogo em que o Tite teve que remendar o Flamengo, mesmo com o elenco farto, né? Como o Praz bem citou. Mas eu dizia que foi uma vitória muito importante, não só porque ela devolve o Flamengo à liderança, mas pela maneira que ela aconteceu. Porque o Grêmio não fez um jogo ruim no Maracanã. O Grêmio, como você falou, teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Flamengo, foi mais perigoso até o Luiz Araújo encontrar o golaço que encontrou para fazer 1-0. E o Tite foi muito inteligente na segunda troca, na lesão do Igor Jesus, porque essa troca mudou a cara do jogo, né? Porque um técnico de futebol define a sua estratégia pensando naquilo que ele acha que o jogo vai ser. Mas o jogo de futebol não respeita o que eu acho, o que você acha, o que o técnico acha. Ele se apresenta da maneira que ele se apresenta. E uma série de fatos acontecem e obriga todos os envolvidos, treinadores e jogadores, a entender o jogo e tomar as decisões de acordo com aquilo que a partida está se mostrando. E o que a partida estava mostrando? Um Grêmio melhor do que o Flamengo, um Grêmio com mais posse e atacando mais do que o Flamengo, em consequência disso, oferecendo mais espaço nas costas dos seus laterais, porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus, e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar, olha, o Vitor Hugo está perto de entrar, está em aquecimento. Mas aí o Tite, acho que olha melhor, pensa melhor e fala, olha, se o Grêmio está ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. Luiz Araújo, né? E o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo, com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão
comissão na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, eu espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com o Bruno Henrique como titular. Só o Gabigol que não, né? Tem o Alan para voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. É assim, é difícil falar, porque como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um está na seleção, o outro está machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então ele fez por circunstâncias, ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirmem as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então, vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco, o Inter hoje sofreu demais, o Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante, e perdeu lá no Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo e o torcedor de arquibancada ou o digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas. O Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio
conseguiu atacar o Flamengo muito bem pelos lados do campo. O Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas. É um dos melhores, assim, em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas pro gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Deixa eu mostrar então como foi o começo da partida, quando o Everton Cebolinha, ele até tenta continuar jogando, mas ele não consegue. Então a gente coloca aí as duas lesões. A gente ainda não tem informação sobre gravidade da lesão do Everton Cebolinha e também do Igor Jesus. A gente só mostra então no detalhe, né, o que aconteceu. Ele bate a falta e machuca. E ele tenta, né, Zupa, ele vai, cai, assim, você vê essa é uma ausência muito importante. Embora o Flamengo tenha a reposição, né, o Bruno Henrique para o Cebolinha, uma reposição pau a pau, né? Mas no Flamengo do Tite, os melhores momentos do Tite no Flamengo sempre tiveram o Cebolinha como, se não o protagonista, o segundo protagonista, né? Então, perdê-lo, não sei por quanto tempo, espero que não seja uma ausência, mas se for, nesse período de Copa América, um cara com esse papel de importância dentro do time, é uma pancadinha, né, para o momento do Flamengo, né? Embora o Bruno Henrique seja um grande jogador, o Bruno não fez uma partida do mais alto nível. O Cebolinha é um cara muito importante. E é o músculo do chute, né? Não foi nem na corrida, foi no chute. Isso é sinal que esse músculo estava já desgastado, né? Não foi numa arrancada, né? É um acúmulo de desgaste que acabou estourando ali, pelo menos dando uma lesão naquele instante no reto femoral da perna direita do Everton. Ele já começou, inclusive, a fazer esse tratamento aí no músculo anterior da coxa direita. E ele assistiu ao jogo ali, do banco, né? Só que o Igor Jesus, a gente já pode mostrar o lance, inclusive, do Igor Jesus. Ele teve um entorse no tornozelo esquerdo e o Igor Jesus, ele não voltou, tá? Ele entrou, foi analisar a gravidade com os médicos, com o departamento médico, e aí ele não volta para o banco para assistir a partida. Então, a gente fica... Foi uma infelicidade, porque ele vai encurtar para impedir o chute do atleta do Grêmio. E aí, com o pé esquerdo, ele vai tentar dar o bloqueio na bola, e com o pé direito, que é o pé de apoio, ele vira. E aí torce mesmo o tornozelo, feio. Espero que não seja nada ligamentar, né? Tornozelo é uma região sempre muito delicada, mas foi uma infelicidade muito grande. Ele foi tentar desarmar o adversário e com o pé de apoio ele acabou virando e sofrendo essa lesão. Pois é, e aí, lógico que o Departamento Médico do Flamengo vai atualizar como estão os dois jogadores, e assim que a gente tiver essa informação, a gente repassa para vocês, tá? Fãs de Esportes. Daqui a pouquinho a gente vai para o Maracanã, tem entrevista do Tite, do Renato, e a gente vai mostrar ao vivo para vocês. Ô Praz, quando você olha para esse time do Grêmio na partida de hoje do Flamengo, você estava falando, é um resultado completamente normal, tá jogando no Maracanã, o Flamengo é um time muito bom, melhor do que o Grêmio, um dos melhores do Brasil, tanto que é o líder do Campeonato Brasileiro, mas qual é o ponto positivo do Grêmio hoje? Então, Marcelo, assim, a gente está falando do Flamengo, da questão dos desfalques, do grupo, e aí o Zupa tocou no aspecto do Diego Costa, tem o Vilha Sante. São dois jogadores que o Grêmio não tem grupo para suprir a carência de um Diego Costa e de um Vilha Sante. Então, assim, fica muito complicado, né? O Renato, desde o ano passado, já eu falo isso, o campeonato que o Grêmio fez no ano passado, lutando pelo título até o final, eu considerava o Grêmio um intruso entre os primeiros colocados no ano passado. Com certeza. Então, assim, o Renato, ele tem toda esse folclore em torno dele, né? Que ele fez questão de cultivar também, né? Do bom vivant. Mas, cara, alguma coisa tem, porque o trabalho que ele consegue fazer todo ano, óbvio, ele é um cara que ele tem uma linha de trabalho. Ele traz o Diego Costa quando muita gente não queria. Ele vai e busca o Edenilson quando muita gente não queria. Ele traz, na época, o Diego Souza quando muita gente não queria. Agora trouxe o Rodrigo Caio, né? Estava um tempo sem. Então, assim, o Renato, ele tem esse poder sobre o grupo muito grande. E o que pode ajudar o Grêmio nesse momento é justamente isso, porque em termos de qualidade de grupo, o Grêmio não tem condições de competir com esses times da ponta, né? Em questão de investimento, em questão de jogadores, e ainda mais, como eu falei, com aqueles jogos que o Grêmio tem em atraso. Então, assim, é um momento que o Grêmio vai passar muito, muito difícil.
E aí a minha esperança é justamente essa capacidade de gestão que o Renato tem. Que ele consiga gerir o grupo dele, mas ele vai ter que tirar a coisa da cartola, sabe? Porque com Copa do Brasil, com Brasileiro e depois voltando a Libertadores, é muito complicado. Hoje estava sem o Vila Sante, que está na Copa América, sem o Diego Costa machucado, o Soteldo na seleção venezuelana, o Gustavo Nunes, que é um menino ponta que poderia perfeitamente jogar no lugar do Soteldo, um menino muito habilidoso, também acho que está suspenso, também não jogou, então são vários problemas. Ele optou por um time mais encorpado, né? As prévias do jogo davam que o Nathan Fernandes seria o ponta pela esquerda, e ele optou pelo Galdino, né? Jogando pela esquerda, um time um pouco mais encorpado, com o Pavão jogando pela direita, jogadores mais experientes, mas na definição da jogada não funcionou tão bem. O meio-campo até que conseguiu se comportar bem, né? O PP de novo fez um bom jogo, o Cristaldo pisou menos a área do que ele está acostumado, mas no primeiro tempo tentou articular. Foi um primeiro tempo em especial, onde o Grêmio... bem também, o Pavão bem também, né? Sim, até ele tirou o Pavão antes de tirar o Galdino, que ele fosse fazer o inverso. Ele tirou o Pavão antes. O Pavão vinha de recuperação também, né? Talvez não tivesse na melhor forma, e jogou o Galdino para a direita e entrou com o Natan pela esquerda logo no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, em especial, foi um Grêmio que no setor de meio campo foi muito competitivo, ganhou vários duelos no meio campo e jogou muito e abriu muito o jogo pelos lados para explorar a fragilidade do Léo Pereira, especialmente em velocidade, né? Com o Pavão fazendo ultrapassagem, com o João Pedro, que é um jogador que cresce nas mãos do Renato, que o Praz acompanhou o surgimento dele no Palmeiras lá em 2014. O João Pedro também em ultrapassagem, e na esquerda com o Reinaldo tentando forçar o jogo em cima do Wesley, que não é um grande marcador, né? O Wesley, lateral do Flamengo no jogo de hoje, ele é um cara que apoia melhor do que marca, mas o Flamengo teve poucos momentos em que ele ocupou o campo de ataque com muita gente para apoiar e usando o Wesley, né? Então o Flamengo acabou sofrendo um pouco e o Grêmio conseguiu, através dessa competitividade no meio e dessa força pelos lados para agredir, incomodar o Flamengo até 1-0. Depois do 1-0, o jogo deu uma mudada, o Grêmio continuou tentando, mas o Flamengo teve mais domínio do que estava acontecendo e foi construindo o cenário até consolidar a vitória. Pois é, mas é claro que é um sinal ficar alerta, né? Porque são 3 jogos já sem vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas, inclusive teve aí a Libertadores no meio, então foi um Campeonato Brasileiro, jogo com Bahia. Eu acho que o Renato poupa os jogadores e aí acaba perdendo também. Ou seja, é sinal, é alerta ligado, porque tem 6 pontos, é o 13º colocado, mas tem 6 pontos, que é o mesmo número do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fluminense tem 5, eu acho, né? Então tá bem... Não, o Fluminense tem 6 pontos, e aí o Criciúma... Tá então, nação, a vitória do Mengão em cima do Grêmio 2-1, o Flamengo conseguiu essa vitória e estamos nesse momento na liderança do Campeonato Brasileiro. Escreva nos comentários aí a sua análise. Um detalhe importante, tivemos muitos desfalques, muitos jogadores machucados nessa partida. Vamos ver o que vai acontecer, né, com o Cebolinha, que é a preocupação do Tite aí também. Bom, vamos ver o que vai acontecer, mas temos que comemorar muitíssimo essa vitória. Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho, hein? No próximo vídeo.